Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso TV 55, o nosso podcast. Esse bate-papo que tem encantado a nossa população e que tem trazido todos os feitos, principalmente as grandes obras e realizações feitas no mandato do nosso querido prefeito Schmoller, que está aqui conosco hoje nessa noite. E claro, e para fechar hoje o nosso último episódio, eu sei que vocês já vão sentir saudade, eu sei que vocês já mandaram mensagem pedindo mais, mas calma, tá, gente? Ano que vem o nosso prefeito continua, o nosso Schmoller continua firme e forte, a gente vai ter muitos podcasts aí para falar de vários projetos que com certeza levarão Itapejara cada vez mais rumo ao progresso. Eu quero desejar uma boa noite a vocês, que sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Envie aqui embaixo os comentários, as sugestões, a gente vai interagindo ao longo aqui do nosso bate-papo ao vivo. Eu quero cumprimentar nesse momento o nosso prefeito, Schmoller, seja muito bem-vindo a mais um episódio, ele que também hoje está como entrevistador, repórter, prefeito, candidato, muitas funções nessa noite, né, Schmoller? Boa noite, Tânia, boa noite à nossa população itapejarense. Hoje estamos aqui com o nosso secretário Aran. Desejar uma boa noite também para ti, né, Aran? Seja mais uma vez bem-vindo, o nosso guerreiro da saúde aqui. Estamos aí, boa noite a todos os presentes, né, a nossa população em geral aí. A gente está trazendo aí alguns feitos conquistados na administração e algumas coisas ainda a planejar para a nossa população em geral. E tem muita coisa, né, prefeito? Isso, mas estamos aqui com as pessoas especiais do dia a dia aí da... Eu vou deixar você apresentar os nossos convidados, porque eles foram escolhidos a dedo aí para representar a grande equipe de saúde. Tu tem uma família de saúde, na verdade, né? Estamos então com a Solange Machado, que coordena a estratégia da família, o Dr. Gustavo, nossos guerreiros aí, o Dr. Mone. Muito obrigado aí pela presença, pela participação. E vamos ter um bate-papo legal aí com a nossa população hoje. E é isso. Bom, gente, enquanto a gente vai conversando aqui, vocês vão mandando sugestões, a gente vai interagindo, vai acompanhando vocês. Aqui tá todo mundo em casa, né? Hoje não tem o cafezinho porque tá quente, né? Mas tem o suco, tem uma água aqui para acompanhar a nossa noite. Então, Solange, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui. Pessoal de casa, com certeza, você é uma figura muito conhecida, 28 anos trabalhando no setor de saúde, conhece cada cantinho dessa cidade. Então, Tânia, boa noite a todos os munícipes de Itapejara do Oeste. Boa noite, Vilmar, Aran, Dr. Mone e Dr. Gustavo. E muito obrigada por estar presente hoje aqui. Que bom. Cumprimentar também o Dr. Gustavo, que está conosco, participando pela primeira vez do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, doutor. E com certeza vai agregar muito hoje num tema que vocês três são os grandes especialistas, né? A gente está aqui hoje, né, Schmoller, para aprender com vocês como se faz, né, esse processo todo da saúde. Boa noite, Tânia. Boa noite, prefeito Schmoller. Boa noite, secretário Aran. Nosso braço direito aqui da saúde, Sol, Dr. Mone. Pois é, hoje o assunto é muito importante, não só para o nosso município de Itapejara, né? Mas como é um assunto que abrange todos os municípios, eu creio que seja importante para todos os espectadores de todas as cidades. Com toda certeza. E recebemos também o Dr. Mone Robson Zuc, ele que é nascido nessa cidade, né? É itapejarense de coração, alma, e foi estudar, voltou, né, Mone? Se especializou, né? Uma grande caminhada no setor de saúde aí, que hoje está conosco também na prestação de serviço da saúde pública, né, Mone? Muito obrigada pela tua presença. Que agradeço aí todo o convite, inclusive. Uma boa noite a todos, o pessoal de Itapejara, nossos queridos pacientes que devem estar assistindo nós aí com uma expectativa também do que a gente vai falar hoje. Boa noite ao nosso prefeito, nosso secretário e a nossa Solange aí, que é... A Sol. É o sol que ilumina vocês aí, né, Sol? Bom, gente, o tema de hoje foi eleito pelo nosso prefeito porque é um tema prioritário, um tema muito importante. Por isso que nós estamos tratando pela segunda vez falando de saúde, porque é um assunto que não se esgota, né? Saúde é a maior pasta e a pasta mais desafiadora, né, prefeito? Com certeza, Tânia, então, durante o processo da campanha passada, havia um pedido da população no sentido da gente trazer os profissionais e de preferência que estivessem morando em nossa cidade. Então, como você mesmo comentou do Dr. Mone, tapejarense, né? Conseguimos resgatar ele lá de São João. Dr. Gustavo reside aqui no nosso município. O Dr. Eliton, que é o pai do Dr. Gustavo, também reside. Dr. João, que está na UBS Clínica da Mulher também. E a doutora Maiele,
né, que é dos mais médicos, aí também está residindo em nosso município. E no episódio de hoje, né, Aran, a gente vai falar sobre o serviço de saúde. E aí vem inúmeros desafios que a gente, como população, nem sabe como é gerir um serviço de saúde dessa magnitude, com tantos profissionais, especialidades, atendimento. Eu acho que você é a pessoa ideal para dar esse cenário inicial para nós do que é o atendimento básico de saúde. O que é esse conceito, como que ele funciona? Tânia, eu acho que é importante a gente salientar para a população, como a gente frisou no outro episódio, a gente deu uma ênfase para as obras e para os atendimentos emergenciais que o nosso município proporciona também para a nossa população, mas hoje nós estamos aqui tratando da porta de entrada da saúde para os nossos munícipes. Então nós temos o programa da Estratégia da Saúde da Família, que contempla as unidades básicas de saúde que nós temos dentro do nosso município. Hoje o nosso município Itapejara do Oeste conta com 4 equipes de unidade de estratégia da saúde da família. Por que conta-se com 4? Porque o nosso município, teoricamente, é fracionado na sua área territorial por 4 espaços para prestar o atendimento básico de saúde para a população. Então nós temos hoje a nossa divisão do nosso mapa territorial e nós temos 4 unidades básicas de saúde que fazem o atendimento primário para a nossa população. Então, teoricamente, a busca dessa população para esse atendimento é em cima das unidades básicas de saúde, porque ela é a porta de entrada para todo e qualquer encaminhamento, para todo e qualquer direcionamento em saúde, para que essa população venha dar o seu andamento em saúde. Então, hoje, com a Solange, coordenadora de atenção básica, o Dr. Gustavo e o Dr. Mone, representando toda a equipe que faz parte da estratégia da saúde da família, como eu já citei no episódio anterior, juntamente com a administração municipal, prefeito Velmar e o vice Márcio sempre cobrando de nós para que a gente faça tudo dentro da legalidade acima de tudo. E posteriormente que nós demos a condição possível para os nossos funcionários, isso tudo reflete depois no serviço para a população. Então, como eu já falei no episódio seguinte, nós temos sim as nossas equipes de estratégia da saúde da família completas. Nós temos o profissional médico, nós temos o enfermeiro, nós temos o técnico, nós temos o agente comunitário de saúde, nós temos o agente de endemias e nós temos o recepcionista dentro de cada uma das unidades básicas. Isso reflete, no geral, no atendimento e nas condições de saúde do nosso município. Então, essa tratativa de hoje, ela vem esclarecer para a população do motivo de nós termos 4 unidades, de quem faz parte disso, como que é o fluxo, de como que acontece no dia a dia, de que forma que são feitas consultas para que a nossa população seja bem atendida em saúde e como ela está sendo bem atendida em saúde. E de fato é bom a gente trazer esse conhecimento, porque assim, nós, enquanto população, ou pessoas leigas dessa área, a gente não entende como funciona de fato o sistema único de saúde, em especial o atendimento básico, né? Da família, principalmente. Então, o Aran está trazendo hoje para vocês um pouquinho da dinâmica de como acontecem esses atendimentos nas unidades e está aqui as equipes hoje para trazer um pouco mais da realidade dia a dia, porque uma coisa é essa estrutura, né, que nós temos totalmente planejada, né, totalmente organizada, outra coisa é o dia a dia nas unidades, né? E essa parte eu acho que aí os 3 especialistas do assunto aqui vão trazer para nós como é essa dinâmica, né? Quais os desafios, como é dar conta, né? Porque nós estamos, eu não estou com o número atualizado da nossa população, prefeito. Atingimos quanto já hoje? Então, o censo deu 12.300 alguma coisa, a projeção que a gente já cresceu para 12.700, mas assim, a gente tem certeza que a gente tem 14 mil habitantes, né? Não está contabilizado totalmente, né? Isso, até porque a gente recebe muito pessoal de fora, o censo, quem está há menos de 6 meses no município não conta, e você olhar, se você vai lá na educação, você vê a quantidade de crianças que estão estudando, que tinha lá em 2010 e tem agora, então é algo que se aproxima de 14 mil. E se você vê os cadastros ativos hoje, o grande atendimento que as UBS faz, então a gente sabe que essa população é maior do que a realidade de 12 mil, acredito já chegando próximo de 14 mil habitantes aí. Pegando esse gancho, nós temos hoje cadastros no município ativos, 16.561 cadastros. Então nós estamos falando de 16.561 pessoas que necessitam do atendimento de saúde. Que são cobertos por essa equipe que nós temos aqui, representando os demais funcionários que prestam o serviço em saúde para essa população. Quantos colaboradores nós temos hoje, Aran? Nós temos em média hoje, porque às vezes a gente tem que suprir algum com outro funcionário, 125 colaboradores do Departamento de Saúde que nós temos para suprir.
motoristas, demais, né, todas as suas pastas, né, os profissionais em si, esse quantitativo que a gente tem dentro da pasta, mais contratados, né, que a gente tem os contratados. Digamos, todo o sistema de saúde cobre com 126 colaboradores, né? Para a gente ajustar essa demanda. Bom, já que começamos com o assunto, agora a gente parte agora para os nossos especialistas, a Solange, que está na coordenação, né? Ela que é responsável e coordena a atenção básica de saúde. Solange, traz para nós um pouquinho desse cenário hoje. Você que já passou por várias gestões, né? Conhece muito bem a evolução de saúde dos últimos 4 anos do nosso prefeito. Você poderia destacar para nós quais foram os grandes avanços na atenção básica de saúde? Sim, Tânia. Eu posso falar com meus 28 anos, sempre trabalhei na emergência, né? Daí 4 anos agora que eu estou na PS, na coordenação. Mas eu digo assim, as outras gestões anteriores, a gente nunca tinha o quadro de médico e especialidade que a gente tem hoje. Porque os 4 médicos, que nós temos 4 OBS, os 4 médicos, eles são fixos nas unidades e eles moram no nosso município. E isso é muito gratificante, por quê? Porque quando o médico atende o paciente na OBS, encontra na rua, como o Vilmar falou, encontra no supermercado, você está vendo o paciente. E antigamente, nas outras gestões, era uma rotatividade muito grande, tanto na emergência quanto nas UBS. E isso perdia o vínculo de paciente com o médico da UBS. Hoje é tão gratificante porque o médico antigamente era uma demanda muito grande na emergência. Hoje até se diminuiu. As pessoas procuram mais por uma dor aguda, né? Porque geralmente eles buscam o médico da UBS. E sem contar que os nossos médicos da UBS, eles são bem capacitados, tanto a equipe de enfermeiro, técnicos, no acolhimento. O Vilmar sempre fala nas reuniões que ele sempre me cobra muito bom atendimento, né? Eu não pede para medir gasto, não pedir exames, olha, o medicamento, faz o que é melhor para a nossa população. Né, tanto os municípios de Itapejara, todo mundo me conhece, né, porque eu sempre trabalhei na emergência. A gente não está aqui para ganhar nada, né, está aqui para falar a verdade, né, e a verdade merece. Então, assim, voltando à a PS hoje ela é ordenadora do cuidado 75%. Então isso melhorou muito. E quando os médicos, a gente está sempre conversando, né, doutor Mano, doutor Gustavo, quando eles têm uma demanda, como nós temos 8 especialidades, eles só ligam para a gente, porque toda semana sempre tem 2, 3 especialidades na nossa especialidade ali fazendo, né, atendimento. Então isso, se tem uma demanda de um paciente que precisa do endócrino, do cardiologista, a gente já coloca naquela mesma semana para consulta. E isso melhorou muito o atendimento, que antes a gente não tinha, né? Então, assim, agora, assim, a PS, Itapejara, a saúde em si, na situação toda de atenção à saúde, está muito, muito bom. A gente ouve muitos elogios e isso não é mentira o que eu estou falando, tá, gente? É comprovação isso. Vocês podem acompanhar nas redes sociais e até mesmo visitando a população. Eu que também sou itapejarense, estou sempre na cidade, minha família necessita do atendimento de saúde, né? Eu também uso desse serviço, inclusive. A gente ouve falar muito bem, foi um avanço muito grande. Se eu compreendi direito, Solange, eu acredito que eu possa fazer essa fala em nome da nossa população. Pode. De que o fato de nós termos os médicos residentes no município, além de criar esse vínculo, agiliza muito o atendimento, porque o médico já conhece o paciente, já sabe do que ele precisa, né? O paciente se expressa, tem confiança. Exatamente. Porque é muito ruim quando a gente é atendido por um, depois por outro, por outro, né? Assim cria vínculo. E a população tem falado muito, mas assim, elogiado muito o atendimento dos médicos, que é um atendimento realizado com atenção, com tempo, com carinho, com dedicação. E antes era volume, né? Precisava cumprir, né? Hoje vocês conseguem dar um atendimento mais qualificado. Posso afirmar isso com certeza para a nossa população, né? Uma coisa que, buscando já aí, emendando o assunto, eu acho que o terror do município é a rotatividade de médico. Quer quebrar um município, é você fazer rotatividade. Por quê? Um médico que passa estrangeiro, seja lá de onde for, a gente chama estrangeiro por causa de vir de outra cidade, não importa. Ele não conhece a dinâmica do município, ele não sabe o gasto que tem o município, ele não sabe como que é a população em geral, então ele vai meter caneta. Então, às vezes, ele pede um exame lá desnecessário, que a maioria se torna desnecessário, porque ele não tem o capricho de olhar no sistema e ver que esse exame foi pedido semana passada. No histórico, né? Então, faz com que isso fique
uma conduta redundante ali. E não vai para frente. E onerosa. Tá? Lógico. E para o município, a gente que mora lá, paga os impostos lá. Isso é prejudicial. Tem que entender esse lado também. E voltando um pouquinho, que o Chimaio falou que me resgatou lá de São João, nós ficamos namorando, entre aspas, ali 1 ano, mais ou menos. A gente sabe muito bem que tu foi bem disputado. Para eu ver. Por quê? Qual que é o medo de um médico? Como a gente também não desconfiando de nada, tá? Vou te falar isso hoje. Mas é que, como eu já trabalhei em vários outros municípios, a gente fica meio desconfiado. Por quê? Promessa vem de tudo quanto é lado. E quando o Chimoli falou, senta aqui, vamos conversar. Ele disse assim, no momento que você quiser pedir um exame, precisar, eu te dou total liberdade. Eu não vou ficar te repreendendo nessa parte. Isso te dá uma autonomia de conduta que te dá uma liberdade de explorar o paciente. Não que tu vai gastar... O que não precisa, inclusive, né? Eu acho que se puxar os relatórios aí, eu sou o que mais gasto aí no município. O Arran já me cobrou já umas par de vezes, mas é uma cobrança benéfica. Mas é que assim, tem que entender o nosso lado também. Então, outros municípios, a gente tinha muita cobrança dos outros prefeitos, assim, vai devagar. O terror de um prefeito é a caneta do médico. Eles sabem disso. Então faz com que a gente também se sinta mais em casa, mais à vontade. E eu sempre tive a porta aberta aí com o Chimoli, eu sempre chego e discutimos, fulano de tal precisa disso, isso ele nunca negou nada, tá? Isso não poderia estar um outro candidato aqui na minha frente, eu ia falar a mesma coisa, porque é a realidade nossa hoje. Então, para nós médicos, até o Dr. Gustavo pode confirmar isso, nunca foi reprimido ou chegado para nós e falado assim, viu, vai devagar, não é assim, eu quero um médico econômico, eu não quero... Não, a gente tá ali para resolver problema. No momento que não consigo mais resolver o problema, eu acabou com a minha medicina, porque daí eu não tô lá só por tá. Né? E não é o meu perfil, não é a minha índole, todo mundo me conhece já como é que é a minha conduta, então eu busco esse melhor atendimento. Hoje, já vou emendando aqui, tá? Mas fique à vontade, você está em casa. Hoje o Ministério da Saúde, até trouxe esse dado aqui, ele vai ser atualizado. Ele preconiza que um médico do SF ou da UBS tenha 4.000 pacientes para ele, uma equipe que coordene esses 4.000 pacientes. Sendo que tem um exagero nisso daí, eles recomendam 3.000. Então, para a gente hoje fazer uma medicina com qualidade, com respeito, com dedicação, que é o foco hoje, estamos meio que a nossa área aí está meio, como é que eu posso me expressar, sobrecarregado nessa parte. Mas a gente tá aí, estamos guerreando, né? Não é só Itapejara isso, todos os municípios não tem uma conduta perfeita, isso não existe. Não vai achar em nenhuma cidade do Brasil isso. Até porque, buscando um número geral de médicos no Brasil, hoje teria 572.960 médicos atuantes. E especialistas, um pouquinho mais de 80.000. No Brasil todo? No Brasil todo. 80.000, Muni. Então, a demanda de serviços vai sobrecarregar lá na secundária, na medicina secundária e na terciária. Isso é fato. Quando você se refere à medicina secundária e terciária, só para o pessoal de casa compreender melhor, a que se refere? A nossa, hoje, lá é a primária. Então, é a porta de entrada. Certo. Tudo passa por nós. É gestante, é criança, é idoso, é fraturado, é de tudo que acontece lá com nós. Quando a gente precisa um encaminhamento para especialização, para medicina secundária, no caso ali, seria quem? Os cardiologistas. Os especialistas. Especialista ambulatorial, sem nada de emergência. E certo. A terciária seria já os hospitais de referência, que é cirurgias e dali para frente. Que são encaminhamentos. Isso. E uma situação que eu acho
que o pessoal vem até nós, eles perguntam, a população é curiosa, eles não entendem muito a dinâmica, também não tem muita obrigação de entender, né? E quando a gente tem um tempinho a mais, a gente até explica. Muitos chegam lá e falam assim, pô, doutor, eu estou aqui já há tempo, não consigo uma ficha contigo. Mas aqui tem um número, que eu explico o porquê. Então, só lá da minha área, depois o Gustavo se defende da área dele lá, tá atualizado aqui. 4.649 pacientes que a nossa equipe tem. Então, é muita gente para a gente dar conta de todo mundo num dia só. Então, o que a gente sempre pede para a população? Um pouco de paciência. Porque hoje, num plano de saúde, você paga um plano de saúde, você não vai conseguir uma consulta da noite por dia. E lá a gente tenta acolher o máximo que dá, e para não só agradar, mas tentar resolver isso e não criar conflito nenhum com o paciente. Então, essa dinâmica nossa é um pouquinho atropelada, é um pouquinho exaustiva. Está indo para o 7º ano aí sem férias que a gente faz, pegamos a pandemia, emendamos tudo, então judiou um pouquinho da nossa... E faz com que sobrecarrega mesmo o nosso serviço. Mas assim, não sou de ferro, a gente vai cansando também, tá? O Chimoli comentou que vai ter uma outra redistribuição aí no outro bairro, então vai diluir essa população, vai ser redividida, vai acho que ajudar nessa parte, tanto na parte da emergência, tanto dos outros postos. Aproveitando de repente, doutor Mário, me dá um espaço para pegar esse gancho, porque se a gente dividir assim, que a gente já colocou uma população de 14 mil, você dividir por 4 UBS, dá de média 3.500 aproximadamente cada UBS. Com a 5ª UBS do Fênix, você dividir 14 por 5, vai dar uma média de 2.800. Aumenta a qualidade. Então, por isso, da nossa situação de que o bairro Fênix está crescendo, você levar a unidade lá próximo da população e você tirar a sobrecarga que existe agora. Então, assim, a 5ª para resolver a situação. Crescimento do bairro Fênix e dá uma são 120 casas chegando lá, novas famílias chegando, né, Schmoller? Eu também vou fazer um complemento, doutor, se me permite. Você falou a respeito do sistema particular de saúde. Hoje, eu posso dizer com certeza de conhecimento de causa própria, tá? E aí vou falar por mim. Hoje, se você que é um especialista, você está pagando a consulta, você fica na fila hoje, no mínimo de 4 a 6 meses para você conseguir hoje um atendimento de um dermatologista, de um atendimento de um cardiologista, de um nutricionista, para você conseguir uma consulta, porque esses profissionais da rede privada também têm a sobrecarga deles. Então, você espera 6 meses e você paga esperando 6 meses para isso. Mais do que isso, você chega no consultório, tem uma fila de espera. Você não vai ser atendido no seu horário marcado. Você não vai. E hoje, em Itapejara do Oeste, novamente falo por causa própria. Quando eu precisei, ou a minha família precisou, o máximo que foi aguardado, se eu não me recordo, foi 2, 3 dias. Que eu sei, assim, de conhecimento. E tantas vezes que a gente precisou de atendimento emergencial, chegava, sempre tem um profissional à disposição. Então, se eu, Tânia, como alguém que é do município, eu posso falar. Hoje, o sistema de saúde de Itapejara é, com certeza, 10 vezes mais ágil do que a rede privada. Toda a vida. Isso sem dúvidas. Isso é fato. Isso é fato. Só deixa eu aproveitar, desculpa só. Não defendo, que nem o Chimor falou, nunca pediu apoio político e nada. Eu também nunca fui político. Até parece que estou sendo, né? Mas assim, eu não conheço município nenhum, tá? Eu não conheço nenhum município e pode vir até aqui hoje me apresentar, porque pode ser que eu esteja por fora mesmo, desatualizado. Mas eu não conheço nenhum município que eu atenda o paciente, ele sai com a requisição de exame e encaminhamento e é liberado já na porta da UBS. Eu não conheço. É só em Itapejara que isso acontece. Para nós médicos é uma maravilha, porque eu sei que vai vir um resultado logo e eu consigo dar continuidade e terminar e fazer o desfecho do paciente. Para nós é 1000 maravilhas.
Já trabalhei em outros municípios que eu até esquecia que o paciente existiu, de repente ele chegava com o exame 8, 10 meses depois, eu nem sabia o que estava acontecendo mais. Às vezes o exame já nem teria mais, não sei quanto tempo é a validade de um exame, né? Mas... Então, assim, por exemplo, um pré-operatório, se você tem a ressonância, por exemplo, pré-operatório de coluna, 6 meses, é o máximo. Então, passou disso, o especialista vai querer outra, vai atualização. O que vai acontecer? Mais o município banca mais uma. Não precisa ser matemático para saber que isso é um gasto desnecessário. Então, quanto mais agilizar, é um bom para o paciente, bom para os médicos e bom, acredito, melhor ainda para a população. Só complementando essa parte de exames e acompanhamento de paciente, também uma coisa, eu tenho toda a minha carreira eu trabalhei em SUS e eu associei alguma parte no privado. Hoje eu estou totalmente no SUS. E eu trabalhei já em Santa Catarina, trabalhei em várias cidades, aqui no Paraná trabalhei em várias cidades. Então eu tenho um pouquinho de experiência para falar dessa parte também, fazer um comparativo entre as outras cidades que eu trabalhei com aqui. Não posso, seria até injusto eu querer comparar com mandatos anteriores, porque eu cheguei aqui faz uns 3 anos, né? E tive esse convite inusitado dessa parte do prefeito. Primeiro que a gente normalmente não tem contato com o prefeito, né? A gente assina um contrato, resolve tudo com o secretário da saúde e às vezes o prefeito interfere um pouco na conduta, o que é o padrão, tá? Uhum. E vendo essas novidades boas aqui em Itapejara, me surpreendeu. Então eu entrei em contato primeiro com o Aran. O Aran falou assim: doutor, tem uma proposta para te fazer, vem aqui para Itapejara. Eu tinha mais propostas para ele, para aquele momento. Estava no momento assim que era pós-pandemia, estava depois da segunda onda. Então era um caos de médico que estava tendo uma grande rotatividade. Foi um período assim, bem caótico para toda parte do SUS, do privado, porque precisava muito de médico em todo lugar. Aumentou muito a demanda em pouco tempo, então a gente não conseguiu se preparar para isso. E ele me fez esse convite e ele falou: eu quero que o senhor trabalhe aqui, mas eu quero que o senhor more aqui. Eu falei assim, é diferente, né? Porque normalmente a gente mora numa cidade meio estratégica que trabalha nessas cidades todas em voltas ali. E ele insistiu nisso, persistiu. Eu recusei todas as outras propostas e acabei aceitando vir para Itapejara. Então essa aí foi bem inusitado para mim. E essas eu tenho visto muitas construções, muitos planos que está sendo muito feliz nessa linha de raciocínio, porque a gente que trabalha com SUS sabe que é mais barato a gente fazer o preventivo do que o curativo. E a atenção básica, ela é voltada para o preventivo. Então, essa estratégia de aumentar o número de UBSs, acolher mais esses pacientes na atenção primária, ela é muito feliz nessa parte financeira e também na parte de resolução. A gente tem um contato com o paciente, a gente sabe também que um dos lemas da atenção básica é o vínculo. A gente tem que conhecer o paciente tem que ter acesso a gente. Isso aí cria muita confiança da parte dos pacientes nos médicos. Então, grande parte do sucesso do tratamento é essa confiança que os pacientes têm com a gente. E uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar, e eu me recordo muito bem da conversa lá na sua casa, na campanha passada. O Aran não estava nesse momento ainda com a gente, né? Chegou no grupo logo na sequência. Mas o Schmoller sempre falou sobre qualidade técnica. Ele sempre bateu na tecla da competência das pessoas, trazer gente boa para trabalhar bem. E isso eu me lembro muito bem. Ele não fez promessa alguma de cargo na campanha, né, Schmoller? E você sempre falou que contrataria as pessoas pela qualificação. E o doutor me falando isso agora, conhecendo um pouco o doutor Moni, não lhe conheço, mas ouço falar muito bem de ti, conhecendo muito bem Solange também, uma excelente profissional. E com a chegada do Aran também na saúde, ele fechou. É quase uma arquitetura isso, sabe, de saúde, porque você encaixar todos os profissionais muito competentes e com a mesma visão e sinergia de trabalho no setor de saúde é extremamente desafiador, né, Aran? Você que é gestor pode confirmar o que eu estou falando, né? Eu repito e corroboro com a tua fala que muitas pessoas pensam que a saúde é só médico. O médico é um alicerce nosso para toda a nossa rede de funcionalismo que a gente tem. Porque não existe saúde sem ACS, não existe saúde sem agente comunitário de endemias, não existe saúde sem sala de vacina, não existe saúde sem técnicos, sem enfermeiros, sem motoristas, sem serviços gerais. É um
conjugado de profissionais até chegar no profissional médico. Então a gente tem que lembrar que às vezes quando o paciente chega na frente do Dr. Mone, Dr. Gustavo, Dr. Ellington, Dr. Maiele, o Dr. João lá na atenção básica, a consulta foi agendada pelo agente comunitário de endemias ou pelo agente comunitário de saúde, que é uma rede por completo que nós temos de funcionários que fazem parte do estratégia da saúde. É uma engrenagem que tem que funcionar. É uma funcionar. engrenagem que ela vai funcionando e ela vai chegando, quem sabe, lá no profissional médico e passa por várias triagens antes de chegar no profissional médico. Vários profissionais fazem esse gancho para que a gente consiga fechar um diagnóstico, fazer um encaminhamento, direcionar alguma ação, direcionar para algum medicamento. Então, a atenção primária, ela não é só o profissional médico, ela engloba todos esses profissionais. E a nossa equipe é diferenciada com relação a isso. Nós temos ela completa e nós temos ela imbuída para que esses casos sejam resolutivos. E mais do que isso, né, Aran? Voltando a falar, hoje não é apenas você completar um quadro de profissionais. Esses profissionais têm que trabalhar com uma sinergia perfeita, com o mesmo entendimento sobre o valor do atendimento de saúde, não só a nível ético, mas a nível de entrega e doação. Porque quando você aceita a proposta de residir no município, né? Quando você aceita o Mone retornar à casa dele, né, doutor? Querendo ou não, é uma entrega, né? Porque vocês estão vivendo ali, você vai sair no mercado, o paciente vai te abordar. Você vai comer uma pizza, você vai encontrar o paciente que à tarde consultou com você e vai perguntar, doutor, eu tô com uma dor aqui. E o que o doutor vai fazer? O doutor vai conversar com o paciente, o doutor vai dar atenção, né? Muitas vezes vai até fazer um pré-atendimento fora do seu horário. Várias. Isso é o que mais acontece. Pegando um pouquinho mais esse gancho, a administração do Vilmar e do Márcio, eu como gestor da pasta, sempre me cobrou o seguinte: eu quero condições para os funcionários. Eu preciso de condições para os funcionários, senão nós não temos como cobrar teoricamente do funcionário se nós não dermos as condições de trabalho. Então, exemplo, nós temos dentro das nossas estratégias da saúde da família hoje, nós só não temos a cobertura por completa dos agentes comunitários de saúde na área rural, porque é uma demanda que teoricamente nós conseguimos suprir com o que nós temos. Nas maiores localidades nós temos os profissionais, que isso é muito importante. Mas dentro do nosso município nós temos a totalidade dos agentes comunitários, que é o elo entre a população e a estratégia da saúde da família. Então isso é muito importante frisar, que a administração nos cobra e a gente também propicia para os nossos usuários esse quadro completo de profissionais para cada vez qualificar mais a nossa saúde no nosso município. Vou voltar à participação com a Solange. Solange, com 28 anos de casa, você, como você disse, né, você tem condições de fazer comparativos, né? Não é o propósito do nosso podcast hoje. A gente quer, mais uma vez, reforçar aqui, trazer como as coisas funcionam para que a população entenda e tenha um profundo conhecimento de saúde. Até porque, gente, para a gente julgar, nós precisamos ter conhecimento. Senão a gente é apenas uma pessoa que emite opinião, né? E opinião é opinião. O que a gente está trazendo hoje são fatos, é a realidade do sistema de saúde. Solange, hoje, né, como que você tivesse que dar uma nota, é difícil falar isso, né? Mas dar uma nota hoje para toda essa engrenagem de saúde no nosso município, você diria que Tapejara estaria em quanto? Olha, se fosse possível, daria até mais de 10. Mas, claro, como o Vilmar sempre cobra a gente sempre tem que ajustar e atender o paciente o melhor possível, né? Mas, assim, hoje a nossa população, ela está com o quadro completinho. Por quê? Porque quando as equipes das UBS recebem o paciente e nesse paciente tem algum acompanhamento a mais que precisa ser feito na casa, quando o médico vai, ele já prescreve, vai a fisioterapeuta, vai a equipe multi, vai assistente social, vai psicólogo, vai fisioterapeuta na casa e até mesmo a nutricionista. Então isso é um atendimento num todo, não está olhando só para a ferida do paciente, mas sim olhando para um todo do paciente, né? O cuidado no geral, né? E isso, para a equipe da atenção básica, isso é muito gratificante, porque tem outras pessoas com um olhar diferente que estão olhando para o mesmo paciente, né? Para isso não deixar nada, né? E também, né, Solange, vale a gente destacar aqui, acho que no outro podcast até a gente fez essa fala, né, Aran? Hoje a estrutura física de saúde do nosso município
posso também falar mais uma vez aqui, estou trazendo para minha opinião também particular, ela tem uma estrutura, uma condição que nem na rede privada muitas vezes a gente acha isso, né? Então, o nosso sistema, o nosso atendimento de saúde de conta está muito bem equipado. Estou falando principalmente da reforma da UBS Osman Simões, aí, que tem uma mega estrutura. O Dr. Eliton esteve conosco participando, validou, endossou também a nossa fala aqui, que o que se tem ali você não encontra em qualquer lugar. Acho que talvez Curitiba, Exatamente. Outros grandes centros, grandes capitais a nível de estrutura, né? E agora com uma equipe também completa. Exatamente, Tânia. Quando você fala que eu faz 28 anos que trabalho, acho que já faz mais um pouquinho, e o pessoal nosso Itapejara me conhece, quanto era sofrido quando o paciente chegava hipertenso, com a pressão alta, se era atendido pelo médico, ia para aqueles quartos quente. A gente não tinha ventilador. Hoje eu olho para aquilo, assim, é até gratificante, assim, é uma coisa diferente que eu tenho, porque a gente vê assim, tudo climatizado, sabe, cama tudo novo, cada lá tem um efeito, e o Vilmar, assim, não porque o Vilmar está aqui, mas ele é muito criterioso, entendeu? Ele ia atrás, o Solange está certo, isso daqui eu não conheço, mas está bom isso aqui, vai ficar bom. E quando o paciente chega, o que vai fazer? Não, Aran, vamos colocar a cadeira aqui, vamos ajeitar isso. Então a gente fez tudo pensando na população, sabe? E se a gente errou em alguma coisa, né, é porque a gente errou tentando acertar, né? Mas assim, olhando do antigamente, meu Deus, é muito bom, é muito gratificante, e às vezes a gente olha o paciente deitado na cama, com o ar ligado e com a TV assistindo ligada. TV, com banheiro privativo. Diminui até um pouco a tensão da dor. Exatamente. É uma situação, né, Tânia, que a gente lembrar, que não tem como a gente não lembrar e da situação que a gente passou de início, né, na questão do Covid, né, você vê hoje, né, o Dr. Mano comentou da quantidade de pessoas lá no território dele. E você imaginou quando nós estávamos na questão da pandemia, nós tínhamos só 2 médicos do UBS. Olha a sobrecarga que era, nós só apagávamos incêndio, né? Então a gente teve esse momento difícil. E isso, de repente, nos mostrou que as nossas estruturas, que ainda falta, ainda bastante coisa para a gente chegar lá onde que a gente quer mesmo, tá bem né? alta, né, prefeito? Oi? A tua régua de qualidade está bem alta. Isso, né? A UBS lá terminando, tem mais uma reforma para a gente dar essas condições. Então, assim, para você ver que a gente passou por um momento difícil. E foi naquele momento que a gente viu que precisava estruturar, até que a gente disse, para a gente cobrar, né, o pessoal que trabalha, enfermeiro, técnico, toda a equipe, a própria equipe médica, a gente tem que dar condições para eles, né? Pegando o gancho do Dr. Gustavo, eu herdei uma situação do falecido pai. Assim, o pai, ele olhava para a pessoa, ele já dava olha, aquele é gente boa, aquele não é. Então, assim, quando o Dr. Eliton, o pai do Gustavo veio, né, esse aqui vai vir para nós. Aí dele ele comentou do Dr. Gustavo, tá lá no litoral, quer vir para cá e tal. Falei, eu acho que dá para vir também, porque aí quando a gente teve o primeiro contato, a gente já sentiu isso, né, do Dr. Gustavo vir, que ia ficar, que né, ia nos ajudar muito, e um baita profissional que a gente contratou, né. E o Mone, né, isso falando também do Dr. João, doutora Maiara, a gente comenta dos dois que a gente está aqui, mas é toda a nossa equipe, né, então, e eles colocam aí o dia a dia, né, para as pessoas entenderem, né, essa dinâmica, que o doutor fala daqui a pouco, cobra que não foi atendido, mas é isso, a gente sabe que tem os problemas, a saúde tem problema diário. Você vai ver um número de 400 e poucas pessoas que passam no sistema, aí, então tem um probleminha diário, né, mas hoje com a equipe que a gente tem aí de profissionais médicos... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá, gente? Mas eu acredito, viu, Schmoller, que grande parte desse volume de consultas é porque as pessoas gostam tanto de consultar com os nossos médicos que eles não passam uma semana sem ver o doutor, né? Ah, porque o doutor não sei o que, mas o doutor é tão querido, aquele mediquinho. Eles falam mediquinho, sabia, gente? Existe esse termo para vocês. Quando vocês são queridos, a população chama vocês de mediquinhos, porque vocês são fofinhos. Então as pessoas querem visitar também, muitas vezes, porque estão com saudade do médico, isso, sabia? Tem aquela história... Eu vou denunciar minha mãe, porque minha mãe faz isso às vezes. Das 2 senhorias que vinha toda semana, né, na UBS, na semana veio só uma, né, daí mais pediu, e a outra, mas hoje ela não está muito bem.
Esse número, esse indicador de consulta aí, viu? É importante para uma gestão ter o seu ápice com relação à saúde, que nem o Vilmar sempre fala que problemas diários a gente tem, você precisa da equipe completa, você precisa do carisma da população e da resolutividade da população. E hoje a Solange representando as nossas estratégias da saúde da família como coordenadora. Os dois doutores aqui representando demais e todos os demais funcionários em geral, nós temos essa resolutividade sim. Eles podem comprovar com os fatos, com o dia a dia deles, que graças ao bom trabalho de toda essa equipe, municiada pelo aporte da administração, a gente presta um serviço em saúde de qualidade para a nossa população. Que nem eu falei no outro programa. Às vezes a gente não consegue resolver o problema de todo mundo de imediato, naquele momento que a pessoa pensa que é. Mas os profissionais estão lá para tentar sanar isso. Que nem o Mone bem frisou aqui. Ele tem um quantitativo na população dele, mas às vezes ele não consegue atender todo aquele público lá. Vai, quem sabe, escapar alguém para ir na emergência num determinado momento. Às vezes o doutor Gustavo lá vai conseguir suprir uma demanda que não foi suprida lá na unidade básica. Não é porque o Mone não quis atender, não é porque o outro doutor não quis atender, é porque o quantitativo que eles têm diariamente de atendimentos é acima do suporte que eles têm para dar para a população. Bom, gente, nós poderíamos falar inúmeras horas aqui sobre saúde, eu acho que a gente não esgotaria o tanto que ainda a gente pode falar desse assunto, né? Nós nem falamos das campanhas, nós nem falamos dos projetos, a gente nem falou da rotina dia a dia, né? Prontamente dita, assim, no detalhe. Mas fica o convite para a nossa população que tomem consciência de tudo que a gente está falando, tá? É o nosso segundo episódio de saúde, mas nosso último episódio da TV 55, né, dessa maratona aqui de entrevistas que a gente está fazendo, que analisem muito bem. Quem é morador de Itapejara há bastante tempo tem condições plenas de fazer esse comparativo de saúde. E eu tenho certeza que se você fizer um exame de consciência agora, nesse momento, você sabe que a saúde de Itapejara evoluiu muito, mas assim, deu um salto gigantesco na gestão do Schmoller. E é merecido isso, independentemente de voto, que você reconheça de que foi dada total atenção a essa pasta. E isso colocou energia particular, entrega total da vida de cada um desses profissionais aqui, das equipes também de saúde que estão em casa nos acompanhando. E a gente pode dizer com certeza que as equipes, o setor de saúde como um todo do município, merece muito o nosso reconhecimento e o parabéns. Porque, sem dúvidas, o que foi feito nessa gestão não foi feito em nenhuma outra gestão. Não estou desmerecendo nenhum trabalho de nenhum prefeito. A gente teve excelentes administradores no nosso município. Mas o Schmoller colocou a saúde no colo, né? E falou assim, verdade, é um filho que eu vou cuidar com muito carinho, e assim ele fez. E eu acho que, só complementando, eu acho que é importante a fala dos dois profissionais médicos e da profissional enfermeira que está, com relação a esse convívio que tem com a população. Qual que é essa demanda da população? A gente está conseguindo sanar nas visitas domiciliares que são feitas, nos atendimentos diários. Eu acho importante também os profissionais relatar se nós estamos, um exemplo, conseguindo alcançar os nossos objetivos, né? Eu até achei que não ia ter tempo para falar sobre isso. Então, assim, o Schmoller é hierarquia, isso. O Schmoller é nosso chefe e a gente tem que seguir uma ordem. Mas acima do Schmoller tem um outro chefe, que chama-se Ministério da Saúde. Né? E o Ministério da Saúde, ele preconiza várias leis. E é o que a gente tem que seguir também. Então, essas leis é o que muitas pessoas às vezes confundem. Tá? Não quer fazer. Não é que não queira fazer. É que a gente não pode. Chega ali e para. Então, hoje, aplicar uma medicina com qualidade 100% num município, eu não estou falando só de Itapejara, estou falando no Brasil todo. Sem interferência, né? É uma medicina perfeita. Isso eu só vi durante a faculdade. Porque a faculdade exige isso digamos assim, do ensinamento dos alunos, que seria o quê? Um dia só para hipertenso e diabético, outro dia só para criança, outro dia só para gestantes, outro dia visitas domiciliares e atendimento no geral, e um dia na semana geral. O que todos os municípios fazem? Se obrigam a fazer, não é que fazem. Tem que atender o que vem. Necessidade, né? Tem que atender o que vem. Me importo disso? Não, estou lá para trabalhar. A gente está lá para isso. Nunca reclamei dessa parte. Enquanto existir paciente, eu tenho serviço também. Tem que pensar nesse lado aí. Não que eu queira que alguém fique doente. Mas, assim, a devolutiva para nós
tá ótima, para mim não tenho o que reclamar. Volto a dizer, enquanto continuar nesse ritmo, me estimula mais ficar em Itapejara, isso é fato. Então não tenho, nessa parte, não tenho o que eu reclamar. E eu acho que o Gustavo também pode pôr a parte dele aí. Hoje eu, como um cidadão itapejarense, né, não sou natural dali, mas acabei jogando minha sementinha, já está criando uma raiz ali. Mas a gente vê essa boa devolutiva da população. Quando a gente encontra o pessoal na rua, dos próprios profissionais de equipe, eles veem que resolveu o problema. O doutor, de uma certa forma, ele foi muito atencioso. Era um problema que às vezes não tinha solução, mas ele soube conduzir com conforto para o paciente, para os familiares. Então toda essa devolutiva que a gente tem deles é um feedback muito bom, sempre foi muito bom. E os casos que a gente falou assim, olha, poderia ter melhorado aqui e tal, graças a Deus eu com a minha equipe, a gente não pode falar isso, porque a gente se dedica muito. Vim para cá, sempre trabalhei em muitas cidades ao mesmo tempo. Pela primeira vez na minha carreira, estou trabalhando só em Itapejara, né? Eu tenho segundo vínculo com o SAMU, mas só que daí não interfere uma coisa com a outra. Mas com a cidade de Itapejara, em relação à saúde, é um padrão assim, acima do nível, do médio, né, que a gente vê pelo Brasil. Está bem acima em questão de agilidade, o tempo que espera para o atendimento inicial. Assim, a gente não tem essa demora. É de imediato, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, para a primeira consulta. Pedida de exames, está uma coisa assim... Muito rápido. Meu Deus. Assim, como você tinha falado no começo, Tânia, por experiência própria e por relatos que eu vejo de todo mundo. Assim, a gente, no particular, vai querer uma consulta para meses, quando a gente precisa. E ali a gente consegue para especialista na mesma semana, se não no mesmo dia, dependendo. Pedido de exames, tomografia. A gente sabe que no SUS a gente tem uma demanda enorme e clínicas que se disponibilizam para o SUS são muito pouca quantidade, né? Então acaba criando fila muito grande e de uma forma assim, não sei nem como explicar, mas Itapejara consegue fazer tudo isso, essa agilidade do atendimento, dos exames e uma boa resolução dos atendimentos, assim, no nível muito acima da média. Então, assim, a população ela tá bem servida ali. Isso aí eu posso dizer, posso garantir que sim. Se os especialistas estão dizendo, né? Sim. Confirma tudo que a gente está falando aqui nessa noite, né? E assim, Tânia, e se isso a gente só consegue atingir quando tem um grande gestor que dá essa ajuda, esse olhar diferenciado para quem está lá na ponta, que é nós, né? Eu nunca me esqueço um dia que o Vilmar chamou eu e o Aran, falando o que nós podíamos mudar na APS com esse fluxo, como o doutor Moni falou, que às vezes é subcarregado, né, de paciente. A gente sabe que a gente trabalha com as comorbidades, com os indicadores na APS, né, que todo o diabético e hipertenso são classificados, e geralmente se eles são classificados como nível alto, eles vão para a especialidade. Aí até eu e o Aran comentamos assim, já pensou nós ter cardio, ginecologista na nossa cidade, ter uro, ter dermato, ter endócrino, ter oftalmo, ter psiquiatra, né, duas vezes por mês. Então assim, é gratificante, e a gente vê que a APS, como ela é ordenadora do cuidado 75%, a gente vê que flui o atendimento, entendeu? Porque os médicos da APS, quando eles são do município, eles têm o vínculo, eles já conhecem o paciente pelo nome, né, doutor Moni? Conhece o paciente pelo nome, conhece a família, o doutor Gustavo da mesma forma, que a gente está sempre conversando na emergência, né? Está sempre dando seu suporte nas APS, a gente conversa, às vezes o médico já liga lá do Bem Viver, a gente está sempre conversando, o médico chega, já é atendido, ele já veja na hora o atendimento, se precisa de pedir algum exame, já é feito na hora. E sem contar assim que os exames, não tem nada, né, que a gente tem que fica na pasta, que não é liberado. Não tem nada represado. Chega, né? E é liberado na hora. Inclusive, eu vou deixar tu falar, mas eu tenho que te interromper nesse momento. A gente recebeu uma informação do consórcio, nosso consórcio municipal do CONIMES, que tinha algumas vagas que tinha sido aberto para uns exames emergenciais para os municípios que tinham fila de espera para esses exames.
Por exemplo, rateado lá entre os 20 e tantos municípios que fazem parte do consórcio, abriu-se a possibilidade de tomografia, de ressonância, disso para os municípios que tivessem rateado. Nós não temos. Nós não temos nenhum exame reprimido que está dentro do SUS no nosso município. Nós temos, quem sabe, postergado para o próximo mês ou para a próxima semana, porque o prestador não oferta para nós no dia que nós queremos. Mas exame reprimido, com fila de exame reprimido que nós temos pelo SUS hoje, que os profissionais pedem. Não temos. Puxando o adendo aí do Aran, um dia eu falei para o Vilmar assim, Vilmar, nós temos prótese auditiva assim, desde 2016. O Vilmar, meu Deus, eu fui lá com uma pasta gigantesca. E falou assim, me libere todos. Hoje eu posso dizer que eu não tenho nenhum paciente aguardando para pôr o aparelho prótese auditiva, né? Todos foram encaminhados, né? Então isso é gratificante, né? E agora tem o óculos também, né? Exatamente. Achei sensacional isso. É um suporte, um exemplo, os especialistas vêm para dar o suporte para a atenção básica, porque a atenção básica ordenadora, com relação ao cuidado da estratégia da saúde da família, em muitos municípios, você não tem esse amparo de média complexidade. É o médico da PS que ele vai resolver. Você não tem do teu lado, a 30 quilômetros ou dentro do teu município, alguma dessas especialidades. Tenho certeza que os dois já trabalharam em ambientes como esse. Que você tem que dar continuidade no tratamento até a melhora do paciente ou o encaminhamento vira tratamento fora de domicílio. Eles podem falar melhor do que eu. E esse amparo que a gente tem dos especialistas não é teoricamente para diminuir o quantitativo de consultas para atenção básica, não. É para dar o suporte a mais para a atenção básica que eles necessitam. Bom, gente, chegamos praticamente ao fim do nosso podcast TV 55. Eu tenho certeza que o assunto renderia muito, né? E se assim a população acha que devemos, quem sabe, né, prefeito? No teu próximo mandato, né, que já está confirmado, eu tenho certeza disso, no dia 6 de outubro, a gente volte a ter mais espaços de diálogo aberto sobre saúde, sobre agricultura, sobre educação e todas as pastas, mas em especial a saúde é com certeza a pasta que a população mais desperta curiosidade, mas tem interesse também em entender como funciona. Então, eu vou fazer o encerramento aqui, agradecer a presença de todos vocês, né, nesse espaço, nessa noite, em especial a você de casa que nos acompanha, que está com a gente aí em todos os nossos episódios, que vem caminhando com a gente nos programas de rádio, caminhando com a gente na internet. Agradecer a participação de cada um aqui, as mensagens que vocês têm enviado. Em especial hoje, eu quero, para fechar esse podcast 55, parabenizar o nosso prefeito pelo excelente trabalho que você faz e, acima de tudo, pela tua entrega e doação de vida, né? Que eu sei que, mais do que um prefeito hoje, você está fazendo algo que o teu coração pede, né? Às vezes deixa a família de lado, deixa os compromissos de lado e vive, né? Você é prefeito 24 horas, mas mais do que isso é um pai da nossa população, porque ama tanto, se dedica tanto, que vale isso. Parabenizar o excelente trabalho do Aran, né, coordenando toda essa engrenagem, à frente de tudo, dirigindo essa grande equipe, porque são 100 e poucas pessoas, não é fácil, eu tenho certeza que não. E você mostrou uma habilidade incrível e uma liderança, assim, indiscutível, né, Schmoller? Você, né, como o pai de todos aqui pode falar melhor do que eu. Parabenizar a Solange pelo excelente atendimento também. Todo mundo fala muito bem, né, da Sol. Corre na Sol, que a Sol tem solução. Vai lá, pede pra Sol, a Sol ajuda. A Sol dá jeito. E aos nossos queridos médicos aqui, representando toda a nossa grande equipe de saúde, parabenizar vocês, porque a gente não estaria fazendo o que estamos fazendo aqui nessa noite se vocês não fossem merecedores dessa cadeira, de estarem escolhidos para representar também a nossa equipe de saúde, né? Da minha parte, eu quero agradecer pela confiança, pelo espaço de vocês aqui também, pelo tempo, e também dizer para vocês que eu sou fã número 1 dessa gestão e dessa equipe de saúde. E eu sempre vou falar para todo mundo, quem é itapejara, cidadão itapejarense, com toda certeza sabe do que eu estou falando. Nunca na história se cuidou tão bem da saúde do povo como agora. Então, eu queria aqui fazer um agradecimento, né, especial para toda a nossa saúde aqui, representada Dr. Mone, Dr. Gustavo, Solange e Aré. Estão representando aqui o Dr. Eliton, Dr. Maiele, Dr. João, todos os médicos da emergência. O Dr. Gustavo também passa pela emergência, trabalhador, Dr. Mone também. Agradecer a toda a equipe da enfermagem também, né, que sem eles é o dia a dia. O pessoal que faz a recepção, o pessoal da limpeza,
Mas agradecer todo esse empenho. Eu digo assim que a gente acertou com esses profissionais que estão aí hoje, né? E te digo, eles estão sabendo disso já, que a maior nota de avaliação da administração não é do prefeito, é dos médicos. Então eu falo para eles que eles podem roubar o prefeito fácil, né? É eles que têm a maior nota. E o Aran é surpresa, né? Quando eu comentei do Aran, o pessoal falou, você está ficando doido, né? Então você pega o seguinte, olha, é um time. E o Aran era do esporte, né? Então encaixou bem aí, ele é o técnico. Ele é o técnico dessa grande seleção. E joga em todas as posições, né, Mone? Se colocar ele no meio, cabeceio, então... vem dar todo o suporte aí para ele. Ele tá mais jovem, né? Tá fazendo bem a saúde para ele, olha ali, ó. Não acha, Solange? Tá, sim. No meio dos medicamentos, é por aí. Então, para finalizar, né, tem esse agradecimento especial, né, para os nossos médicos aí que estão no dia a dia, né, atendendo nossos pacientes, nossa população, encamparam a nossa ideia, né, de estar aí junto e são extremamente parceiros, que não falo. Eu olho para eles já. Tenho esse feedback aqui, que são parceiros, são gente boa, de um coração grande que só quer ajudar a nossa população. Né? Finalizando também, né, Tânia, a gente tem a proposta aí para a construção dessa 5ª UBS, que vai dar o suporte. Lembrando que nós temos dentro do nosso quadro de profissionais, já profissionais para montar essa UBS. Então nós não vamos estar onerando folha de pagamento, nós vamos estar buscando mais nada. Dentro hoje do que nós temos, a gente consegue montar. Né? Então, acho que isso é muito importante, essa nova UBS que a gente vai ter. Existe também a possibilidade de nós territorializarmos o nosso município por cor. Por exemplo, de nós realizarmos os nossos cartões pelas unidades básicas de saúde, dividir os territórios por cores, né, para que a população saiba, teoricamente, onde ela vai ser atendida, e estender novamente o agradecimento a todos os profissionais. Hoje a gente vem falando da unidade básica de saúde, como eu falei, os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, as recepcionistas, não esquecendo também que nós temos a odontologia, que faz parte também da estratégia de saúde da família. Nós temos a equipe hoje completa com 2 profissionais para que dão o suporte na parte de odontologia. Temos também a vigilância sanitária, que dá o suporte para toda a nossa saúde. A gente não pode esquecer também o belo trabalho que é feito pelos 3 profissionais da vigilância sanitária, que coordenam também os agentes de endemias. Então, assim, essa engrenagem ela só consegue funcionar mesmo se a gente ter essa afinidade com os profissionais e que eles estão realizando esse ótimo trabalho para que a nossa saúde seja cada dia melhor. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe. Primeiramente o Vilmar, que nos está sempre apoiando, o Aran, que nos compreende. Eu estou sempre chegando na porta dele, e aí, Aran? Aí, pois é, só o que nós vamos fazer? Né? Então, a gente conversa e sempre tem uma solução. Né? E agradecer também aos médicos, não só da atenção básica, como enfermeiro, agente comunitário de saúde, recepcionista, agente de endemias e também equipe multi, que a gente tem, que eles trabalham nas 4 UBS e também no pronto atendimento. E também o pessoal da emergência, que é onde que a minha vida inteira eu fiz parte, né? Ali está um pedacinho meu também, e a gente fica muito feliz porque a equipe, tanto de enfermagem médica da emergência, eles podem trabalhar no espaço maravilhoso, né, e que isso estimula o trabalho de todos os dias, né, que não falta nada, né. Então, assim, isso é muito bom, porque quem trabalha à noite, eu que sempre trabalhei à noite, a gente sabe a dificuldade, ficar sem luz, ficar sem médico, e daí? Então, isso não existe mais, porque hoje se trabalha com médico, enfermeiro, 2 técnicos, recepcionista, um motorista que fica de plantão, e isso, claro, como diz o Aran, é uma equipe gigantesca, né, mas que funciona. Né? E que funciona, sempre tem os tropeços no caminho, né? Mas isso é normal, como é um pronto atendimento que ali faz o atendimento 24 horas, mas só tem que agradecer, né? E obrigado por estar aqui, obrigado pelo Vilmar. Então, obrigado, Tânia, pelo convite, obrigado, equipe do TV 55, obrigado, prefeito Schmoller, não só pelas portas que abriu pra gente, mas pela recepção, pelo carinho que ele tem por todo o pessoal da saúde, da equipe. Ele nunca interferiu em conduta nenhuma, ele sempre deixou claro desde o começo que não faria isso e manteve a palavra. Então isso aí é um grande feito da parte do prefeito, porque querendo ou não interferir na conduta médica, interfere no resultado também do tratamento do paciente. Então dessa parte não tenho do que me queixar, só agradecer a parte do prefeito.
O Aran também, sempre ajudando, sempre tô mandando mensagem, tô lá batendo na porta dele quando precisa, ele sempre me atende. A gente nunca teve frescura para conversar, né? Era sempre preto no branco. Sol também, desde o começo ajudando muito essa parte da resolução dos casos. A gente precisa agilizar uma coisa que era para anteontem, ela vai lá dar um jeito e consegue, ela faz acontecer, então obrigado também por isso. E o Mone tá no mesmo campo de batalha que eu ali. É difícil, uma luta diária, sempre é uma caixinha de surpresa, né? Sempre vem alguns problemas que a gente não esperava, não contava com isso, mas saúde é isso, a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã, né? E a gente tem que só estar preparado com uma boa equipe, com uma boa gestão, que daí tudo dá certo, independente do que vem, a gente dá um jeito. Eu também fico muito agradecido pelo convite aqui de estar presente para ter explicações, assim, no geral, que eu acredito que a curiosidade da população também, então ficam às vezes naquela expectativa, o que o médico vai falar lá a favor ou contra, mas enfim, a gente está falando o que acontece na realidade nossa. Foi esquecido um pontinho ali, resgatar os atendimentos noturnos. Então no início quando eu vim para Itapejara, eu fazia de segunda a sexta a saúde do trabalhador. E no passar do tempo, começou a acumular muito serviço, a gente se obriga um pouco a puxar o freio de mão. Enfim, fiquei uma noite na semana e as outras noites são com a doutora Maiele. E uma coisa que chama também a atenção, que é bom para a população, e bom para a gente também, porque já sai medicado do hospital. Ou tem o medicamento EV na hora que precisa, ou na hora da alta, na saída do hospital, sempre tem a linha básica que tem um farmacêutico que oferece, então esse recurso básico então assim, é um medicamento que às vezes a farmácia já está fechada, então já tem ali, já sai pelo menos, não precisa virar à noite com dor, alguma coisa assim, para ser já medicado. Então eu acho importante também falar isso, porque a gente não vê em outros municípios esse tipo de atendimento, não só puxando o lado aí que é mil maravilhas, então todos os dias eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a fazer, a gente não é perfeito, a gente às vezes erra, tem que reconhecer isso, e eu acredito que a saúde é uma constância, então todo dia vai aprendendo, todo dia vai construindo, e eu acredito que o município está no caminho certo mesmo. Está gostoso de trabalhar em Itapejara. Eu vou sentir falta e saudade o dia que me atropelarem de lá, porque eu só saio atropelado mesmo. E com certeza a população não te larga, doutor. Pode ficar tranquilo que o pessoal... Você está super bem aprovado, assim como toda a equipe de saúde, o doutor Gustavo também, Solange. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso podcast 55, da nossa TV 55. A gente agradece por essa caminhada maravilhosa que a gente construiu juntos aqui. E dizer para vocês, dia 6 está chegando. Já é aí. Logo depois, na sequência, é o momento que você tem que colocar a mão na consciência. E, gente, o voto, ela não é um simples voto. Não é apertar 2 números lá na urna e deixar a responsabilidade para alguém cuidar daquilo que é mais importante, que é a sua vida, a sua saúde, a sua moradia, onde você está. Por isso, eu quero pedir para ti, nesse momento, que tome consciência. A nossa cidade, o nosso município cresceu, evoluiu muito. As pessoas são mais felizes. Isso eu posso afirmar. Isso foi um pedido que a gente fez para o Schmoller lá atrás, há 4 anos atrás, que a gente queria um lugar melhor para se viver. E hoje nós vivemos muito bem no nosso município. Então, dia 6 de outubro, com certeza, confirme mais uma vez de que tudo isso que está sendo trabalhado por todos nós, que se mantenha e que tenha continuidade. Por isso eu peço o seu voto para o nosso prefeito Schmoller continuar sendo o nosso prefeito Schmoller, o nosso vice Márcio, o nosso secretário de saúde Aran, e por toda essa equipe maravilhosa que vai continuar caminhando e cuidando da gente do jeito que a gente merece. Por isso, dia 6 de outubro é 55. Não tenha dúvida. Essa é a melhor decisão, a decisão certa para que a nossa cidade, o nosso município seja cada vez melhor. Você merece saúde, seu filho merece saúde, a sua família merece saúde. Mas para isso você precisa fazer a escolha certa. E o nome disso é 55.